Ok, este é o último vídeo teórico sobre como construir uma impressora. Eu já iniciei a construção de um protótipo de impressora flatbed e pretendo utilizá-lo para escrever os firmwares e o software necessário ao funcionamento de um sistema de impressão. Se você, como eu, não sabe como construir uma impressora, eu compartilhei nos últimos 3 vídeos o meu processo de aprendizagem e pesquisas. Temos um grupo no Telegram, onde eu compartilho primeiro cada pequeno passo na construção dessa impressora. Sinta-se livre para participar do grupo, para fazer perguntas ou compartilhar suas ideias e experiência com impressoras. Vou deixar o link de convite na descrição do vídeo. Todas as impressoras, incluindo essa impressora desktop que você tem, conectam-se ao computador através de um driver. Nas impressoras comuns, este drive é um software embarcado no Windows, que oferece ao usuário algumas opções de configurações da impressora, como tamanho do papel e resolução de impressão. Impressoras digitais de grande formato, por outro lado, possuem um software com interface gráfica muito mais completo, que permite ao usuário ter acesso a muito mais recursos da impressora, como configuração de steps dos motores, controle de voltagem das cabeças, velocidade de impressão, controle do fluxo de dados entre o computador e a impressora e outras configurações. Estou escrevendo um software com estas características para a nossa impressora. Este software faz o controle completo da parametrização da impressora. Entretanto, todos que vi até agora são incapazes de manipular as imagens em seus formatos nativos. Ou seja, são incapazes de pegar um arquivo de imagem em formatos TIFF ou JPG e enviá-los direto para a impressão. Eles trabalham apenas com os formatos PRN ou PRT, gerados por outros programas como o Mentop, o Ultraprint, o Photoprint, entre outros. Eu decidi que o nosso software terá essa capacidade, e essa decisão me deu a oportunidade de aprender como funciona a conversão de uma imagem em pixels para uma imagem em pontos. O processo para converter uma imagem em pontos chama-se dithering e consiste basicamente em aplicar uma quantificação do total de pixels originais de uma imagem para o número de cores da nossa impressora com a mínima perda possível de qualidade. A quantificação de números é um processo muito comum que é, por exemplo, utilizado nas pesquisas eleitorais, quando os institutos entrevistam um número reduzido de pessoas e, a partir disto, fazem uma projeção do resultado de eleições. Basicamente, não existem vídeos em português sobre dithering no YouTube brasileiro, ou pelo menos eu não encontrei nenhum. Felizmente, este é um tema bastante recorrente em inglês, inclusive de forma muito mais técnica e com mais detalhes do que eu posso explicar aqui. Caso você não fique feliz com a minha explanação, será fácil encontrar material adicional de outras fontes sobre isto. Escrevi um programinha simples para ilustrar a conversão de imagem e ao mesmo tempo mostrar a evolução do processo de impressão através do tempo. Para entendermos melhor a quantificação dos pixels, devemos observar a maneira como o nosso computador armazena e mostra imagens em nossos monitores. Apesar de você ser capaz de gerar uma imagem em modo CMYK no CorelDRAW ou Photoshop, nosso computador sempre vai nos mostrar essa imagem em formato RGB. Isso porque nossos monitores, para nos mostrar a cor de cada pixel, utilizam as luzes nas cores vermelho, verde e azul. E cada uma dessas luzes variam de intensidade numa escala que vai de 0 a 255. Então, para vermos, por exemplo, a cor branca em nossos monitores, os pixels são iluminados na intensidade máxima, ou seja, com 255 em cada cor. E para vermos o preto, as 3 luzes são apagadas, ou seja, setadas
em 0. Essas variações, considerando que cada cor pode possuir até 255 tonalidades diferentes, nos permite ver em nossos monitores a quantidade de 16.777.216 cores diferentes. Neste software, escrevi uma pequena rotina que nos permite ver o valor da cor de cada pixel em RGB e CMYK. E aqui já percebemos o efeito da quantificação das cores, porque o formato CMYK só nos permite manipularmos 1.030.000 cores diferentes. Para explorarmos ainda mais a quantificação das cores, convertemos então a nossa imagem para o formato de tons de cinza, o que faz com que nossa imagem se reduza então para o máximo de 256 cores em RGB e 100 cores em CMYK, sem perda de detalhes da imagem. Ainda assim, 256 cores são muitas cores para a nossa impressora, que trabalha apenas com 4 cores sólidas. Faremos aqui a exemplificação da quantificação máxima possível, que é transformarmos os mais de 16 milhões de cores da imagem para apenas 2 cores, o preto e o branco. Para isso, determinamos que pixels com valores acima de 128 são brancos, ou seja, possuem o valor de 255 em modo RGB e 0 em modo CMYK. E abaixo de 128 são pretos, ou seja, possuem o valor de 0 em RGB e 100 em CMYK. Apesar de a quantificação máxima formar uma figura artística razoavelmente bonita, a perda imensa de detalhes não a faz compatível para a impressão. A necessidade de imprimir fotos em papel surgiu praticamente junto com a invenção da fotografia há mais de 200 anos. Naquela época, os impressores de jornais desenvolveram um truque de fotografia que permitia transformar a imagem em pontos de tamanhos variáveis de acordo com a luminosidade da imagem. Essa técnica ficou conhecida como imagem em meio tom e é utilizada até hoje em processo de impressão por serigrafia. Se você não era adolescente ou pré-adolescente nos anos 80, além da boa música, você também perdeu a oportunidade de conhecer os fabulosos monitores monocromáticos, que eram capazes de reproduzir fabulosas imagens em até 256 tons de cinza. Nessa década, também se tornaram populares as impressoras matriciais, que imprimiam no papel utilizando finíssimas agulhas que pressionavam a fita de tecido impregnada de tinta sobre o papel. A conversão de imagem em pontos através de dithering havia surgido na década anterior, mas só estava disponível para os grandes mainframes, que eram os supercomputadores da época. O processo de dithering na época passou a ser conhecido como difusão de erros e consistia na leitura pixel a pixel da imagem. Sabemos que o valor máximo de um pixel é 255. Então, se a leitura do valor do primeiro pixel era inferior a 255, seu valor era adicionado ao valor do segundo pixel. Se o novo valor fosse igual a superior a 255, o segundo pixel era setado como 255 e subtraía-se 255 do valor da soma. A diferença era então adicionada ao terceiro pixel e assim sucessivamente até completar a imagem. Qualquer valor da soma superior de pixel superior a 255 era considerado um erro, e este erro era difundido para o próximo pixel, daí o nome difusão de erros. A técnica de dithering por difusão de erros
permitiu o surgimento de vários algoritmos diferentes com o objetivo de melhorar as imagens, tanto impressas quanto nos monitores. Os algoritmos, ao mesmo tempo que precisavam ser sofisticados na exibição da imagem, precisavam ser simples, para que pudessem ser executados pelos processadores da época. Alguns algoritmos eram tão bons que são utilizados até hoje, como por exemplo o algoritmo de Floyd e Steinberg, que utilizamos aqui neste exemplo. Este algoritmo permite a difusão de erro não apenas no próximo pixel, mas também em 4 outros pixels ao redor do pixel que está sendo analisado, sendo que cada novo pixel ao redor recebe uma fração diferente do erro acumulado. O algoritmo de Floyd e Steinberg é utilizado no PhotoPrint com o nome de difusão de erros 2. Por causa de sua simplicidade, também serviu como base para outros processos de difusão de pontos, sendo objeto de estudos e modificações até hoje. Nessas imagens em super zoom, podemos visualizar como os pontos são distribuídos com suavidade pelo algoritmo. Beijos, Isabelle.